Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Hoje eu e a Paula vamos conversar um pouquinho com vocês sobre o aleitamento materno. Então, nós aproveitamos esse evento do Dia do Nutricionista para trazer um pouco sobre esse assunto, já que o mês de agosto é chamado de Agosto Dourado. Então, é um mês dedicado ao incentivo à amamentação. Então, eu sou a Maristela Luft, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Mato Grosso. Atualmente eu faço mestrado na linha de pesquisa de alimentos e metabolismo e também faço atendimentos tanto online quanto presencial. Agora a Paula vai se apresentar para vocês. Oi, boa tarde. Eu sou a Paula Gomes. Eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de São Paulo. Atualmente, eu faço especialização em nutrição clínica pediatra pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, e também estou realizando atendimentos online. Bom, então nós sabemos que o leite materno é o primeiro contato do bebê com o alimento, mas vai muito além disso, né? O aleitamento materno é o fortalecimento do vínculo afetivo entre a mãe e o bebê, é um momento de muita dedicação, cuidado e afeto. E em relação às recomendações, o aleitamento materno ele é exclusivo até os primeiros 6 meses de vida da criança, ou seja, ela recebe somente o leite materno. Sendo assim, ela não precisa de água, chás, água de coco, sucos, nem de nenhuma papinha ou mingau. Até mesmo em dias muito quentes ou regiões muito secas, como aqui em Cuiabá, o leite é capaz de fornecer toda a hidratação necessária para a criança. O que acontece na prática é que ela acaba mamando mais vezes ao dia para garantir isso. E quando é oferecido para o bebê, né, água e chazinhos antes dos 6 meses, essa amamentação é chamada de aleitamento materno predominante. E quando é oferecido outros tipos de leite, além do leite materno, é chamada de aleitamento materno misto ou parcial. Outra recomendação é que o aleitamento materno ele é considerado complementado quando o bebê ele recebe o leite materno e alimentos sólidos, mas não substituindo o leite materno. Então, depois desse período, é recomendado que a criança continue sendo amamentada até os 2 anos de idade, mas não exclusivamente, mas complementando as refeições. Bom, agora eu quero falar um pouquinho sobre o Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos. Ele é um material desenvolvido pelo Ministério da Saúde do ano de 2019 por profissionais e pesquisadores da área da saúde para a promoção da segurança alimentar e nutricional. A gente quis trazer um pouquinho dele porque ele é um guia de fácil compreensão a toda a população. Ele está disponível online e ele é direcionado principalmente às famílias. E nele consta e reforça a importância da amamentação, da alimentação a partir dos 6 meses, traz recomendações e informações de como alimentar a criança para promover seu crescimento e desenvolvimento adequado e favorecer a saúde. Então, nele tem um capítulo inteiro que aborda a importância do leite materno e amamentação, as dificuldades mais comuns, as orientações para que a amamentação ocorra da melhor maneira possível. E no final do capítulo também há perguntas e respostas esclarecendo as principais dúvidas. Então, a partir de agora, eu vou trazer apresentar algumas coisas que constam nele. Então, ele traz por que é tão importante amamentar. E aí, o primeiro tópico é porque faz bem à saúde da criança. O leite materno ele pode prevenir infecções como diarreia, pneumonia e infecções de ouvido, né, como as otites. Se a criança vier a adoecer, se ela é amamentada, normalmente a gravidade da doença será menor. E com o aleitamento materno também pode prevenir certas doenças no futuro, como asma, diabetes e obesidade, e promover também o desenvolvimento físico, emocional e intelectual. A ação da sucção do leite da mama pelo bebê é um movimento importante da boca e da musculatura facial, que ajudará a criança a evitar a ter problemas como a respiração, para mastigar, para falar, vai favorecer o alinhamento dos dentes e também prevenir problemas para engolir. E por que amamentar é tão importante? Aí o outro ponto é porque faz bem à saúde da mulher. A amamentação, ela ajuda a prevenir algumas doenças da mulher, reduzindo a chance de câncer de mama, câncer de ovário, câncer uterino no futuro e também reduz a diabetes tipo 2.
a amamentação exclusiva, nos primeiros 6 meses, ela pode estender o intervalo entre os partos. Quanto mais tempo a mulher amamenta, maiores são os benefícios da amamentação para a saúde. E, além disso, a amamentação ela afeta a saúde mental da mulher, aumentando assim a sua autoestima e a confiança, que são elementos importantes para o seu empoderamento. Amamentar também é importante porque promove o vínculo afetivo. A amamentação ela é um comportamento, é uma interação profunda entre a mulher e a criança. É um momento que gera muitas trocas entre as mulheres e as crianças e que geralmente são agradáveis. Assim, a amamentação ela aproxima mãe e filho ou filha, promovendo esse vínculo emocional e afetivo entre eles. Amamentar também é importante porque faz bem à sociedade. As crianças que são amamentadas, elas ficam menos doentes e desenvolvem menos doenças no futuro. Sendo assim, o sistema de saúde e as famílias gastam menos dinheiro para cuidar, para manter a saúde. Outra coisa é que quando as crianças estão doentes, as mães e cuidadores, muitas vezes eles perdem a jornada de trabalho, o que pode prejudicar a família e a sociedade. As crianças amamentadas também têm maior probabilidade de atingir o potencial de inteligência, o que leva, no futuro, a maiores habilidades em adultos e, com isso, seu trabalho contribui para o desenvolvimento do país. E por que, de novo, amamentar é tão importante? Porque também faz bem ao planeta. Amamentar efetivamente ajuda na sustentabilidade ambiental e segurança alimentar e nutricional. O leite materno ele é um alimento natural, né, não industrial, e não polui durante a produção e abastecimento, nem prejudica os recursos naturais. Não há necessidade de produzir o leite animal, reduzindo o impacto na natureza e evitando resíduos de gás metano, que contribuem diretamente para o efeito estufa. Reduz também a produção industrial das fórmulas e toda uma cadeia de produtos geradores de detritos, como toneladas de latas, plásticos e rótulos. Agora, sobre a composição do leite materno. Ele é fraco. Muitas mães, ou mesmo pessoas que não são mães, vêm afirmando isso ou perguntando isso. E não, ele não é fraco. Até os 6 meses de idade do seu bebê, o leite materno é o alimento ideal. Ele é adequado a seu filho ou filha. Ele hidrata, possui calorias, gorduras, proteínas, vitaminas, imunoglobulinas e todos os outros nutrientes necessários para o desenvolvimento adequado da criança. Ah, mas então ok. Agora a gente sabendo disso, como que ele é produzido? Durante a gestação, as mamas elas já vão passando por transformações para produzir o leite. Aí, nos primeiros dias, a produção do leite é pequena, mas ela é suficiente para atender às necessidades da criança recém-nascida, que também tem um estômago muito pequeno. Em geral, no 3º ao 5º dia após o parto, costuma ocorrer a descida do leite, ou a pojadura. É quando as mamas elas ficam maiores e a mulher passa a produzir mais leite. Depois, o leite dos primeiros dias da amamentação é chamado colostro. Ele é um leite especialmente produzido para os bebês dessa idade. Tem mais proteínas e é rico em anticorpos e outras substâncias que ajudam a criança na proteção contra doenças. E então nós temos o leite de transição e depois o leite maduro. Todas essas fases, elas consistem na produção principalmente com a sucção do seu bebê, e elas vão se adaptando adequadamente, nutricionalmente falando, por todas essas fases da criança. Apesar da amamentação ela ser a forma natural de as mulheres alimentarem as crianças pequenas, é necessário tempo para a mulher e a família se adaptarem às rotinas e aos cuidados com o novo bebê. Esse tempo ele é maior ou menor dependendo da vivência anterior da mulher com aleitamento materno, de características próprias da criança, da mulher, da família e das pessoas que a cercam e que a apoiam. Cada experiência de amamentação é única, diferente da de outros filhos, diferente da experiência da vizinha, do amigo, ou seja, principalmente das de outras mulheres. Amamentar nem sempre é fácil, principalmente nos primeiros dias após o nascimento e para as mães de primeira viagem. É um processo que exige paciência, informação e apoio. E aí, prevenindo alguns problemas, nós temos a pega e posição adequada. Aqui eu trouxe as fotos que o guia mesmo traz de diferentes mulheres amamentando de diferentes formas. É sempre bom estar atento se a mãe e bebê estão se sentindo confortáveis.
Se o corpo da criança está virado para o corpo da mãe, com a cabeça e o corpo da criança alinhados, e nunca com o pescoço torcido. É importante apoiar bem o bebê, colocando o rosto da criança perto e de frente para a mama. Então, nessa foto, aqui nós temos uma mulher sentada com o bebê junto à mãe, com o corpo do bebê virado para o corpo da mãe e bem apoiado pelo braço do mesmo lado da mama que está sendo oferecida. Essa aqui, normalmente, é a posição tradicional. Nessa outra imagem, nós temos uma mulher sentada com o bebê posicionado na sua lateral, que é conhecida como posição de jogador de futebol americano. Aqui nós temos uma mulher deitada junto ao bebê. Aqui nós temos a mulher sentada, apoiando a criança com o braço oposto ao da mama que está sendo oferecido. Então, é a posição tradicional, só que invertida. E aqui é uma mulher sentada com o bebê apoiado ao seu corpo verticalmente, que é a posição de cavalinho. Outra prática para prevenção para alguns problemas da amamentação é a questão que igual a gente tinha falado, é a posição, mas também a pega. A pega é o nome dado ao encaixe da boca da criança ao peito da mãe para ela poder mamar. Uma pega adequada, ela favorece a retirada do leite da mãe pela criança e não machuca a mulher. Para que isso ocorra, em primeiro lugar, não pode haver obstáculos entre a boca da criança e a parte da mama que a criança precisa abocanhar. Então, evitando ter roupas, panos e mãos da mãe e o braço da criança. Esses não devem ficar entre o corpo do bebê e o corpo da mãe. É recomendado apoiar a mama com a mão em forma de C, como nessa imagem, em vez de usar os dedos em tesoura, né, ao invés de só pinçar a mama, porque assim os dedos não atrapalharão a pega do bebê. O nariz do bebê, ele deve ficar bem na frente do bico do peito, do mamilo, e quando a criança abrir bem a boca, é hora de colocá-la no peito para sugar. É possível fazer com que o bebê abra bem a boca, tocando levemente os lábios dele com o mamilo. E aí, com a boca bem aberta, o bebê consegue pegar o mamilo e o máximo possível da areola, a parte escura da mama em volta do mamilo. Aí existem alguns sinais que indicam uma pega favorável, que é uma boca bem aberta, lábios virados para fora, queixo encostado na mama e ver a areola aparecer mais acima do que abaixo da boca do bebê, como nós temos nessa imagem também, que é do guia. Bom, algumas outras coisas, né, prevenções para evitar alguns problemas da amamentação, é que amamentar não deve doer. Se a mulher sente dor ao amamentar, deve observar se a criança está fazendo a pega como deveria. A dor, ela pode ser um sinal de que a pega pode ser melhorada. E aí, se continuar doendo, precisa procurar a ajuda de um profissional da saúde. Iniciar o mais cedo possível, de preferência na primeira hora de vida do bebê. Recomenda-se que a amamentação ela seja estimulada o mais precocemente possível, imediatamente após o parto, se as condições da mãe e do recém-nascido permitirem. A amamentação, logo após o parto, ela libera hormônios que ajudam na descida do leite e na diminuição do sangramento pós-parto, e protege a criança contra micróbios que podem lhe fazer mal. Inclusive, já tem estudos que falam, né, sobre essa hora de ouro, que falam que, que com essa prática, 50% das mães têm mais chances de terem sucesso no processo aí da amamentação. Outro ponto para estar atento é nessa questão da descida do leite. Como eu já falei aqui, em torno do 3º ao 5º dia pós-parto, costuma ocorrer a descida do leite, né, ou a pojadura, mas ela pode ocorrer também antes ou depois. E aí, nesse período, a produção do leite aumenta e, geralmente, a mãe produz mais leite do que a criança consegue mamar. Por causa disso, é muito comum que as mães fiquem com as mamas cheias, pesadas e então desconfortáveis. E aí, quando a mama fica muito cheia e endurecida, a criança pode ter uma dificuldade de fazer a pega adequada e retirar o leite. Portanto, nessas situações, a mãe deve retirar um pouquinho do leite para que a mama fique mais macia e a criança mame com mais facilidade. E aí, a Maristela vai trazer um pouquinho mais para frente como isso pode ser feito, armazenado. Bom, dar tempo suficiente para o bebê sugar em uma mama antes de passar para a outra. O tempo que o bebê fica no peito, ele vai variar de criança para criança. Ou então, pode variar na mesma criança, dependendo da fome ou até como ela está na hora de mamar, do intervalo entre as mamadas e das condições do momento e do ambiente.
O importante é que a mãe respeite o ritmo da criança e dê tempo para retirar bastante leite de uma mama, até que ela fique bem macia antes de passar para outra. Assim, a criança consegue ingerir o leite com suas diferentes composições, já que ele vai se modificando ao longo de uma mesma mamada. Nem sempre a criança ela suga as duas mamas em uma mamada. Há vezes em que ela possa se fazer mamando apenas em uma das mamas. A criança ela deve mamar até ficar satisfeita, ou seja, até a hora que ela pare de sugar, ou ela solte a mama, ou então adormeça. Se mesmo após a amamentação a mulher sentir desconforto porque a mama está cheia, ela pode retirar o excesso de leite. Esse leite pode ser guardado para ser oferecido à criança em outro momento, ou então ele pode ser doado em um banco de leite humano. Recomenda-se que a mãe inicie a mamada pela mama oferecida por último, caso tenha ofertado as duas, ou pela mama que não tenha sido dada na mamada anterior. E uma outra prevenção é amamentar em livre demanda, ou seja, sempre que a criança pedir, para atender todas as necessidades do bebê, inclusive as emocionais. Recomenda-se que a amamentação ocorra sempre que a criança quiser, sem horários nem intervalos pré-definidos, de dia, de noite, e isso, então, é uma prática conhecida como amamentação por livre demanda. A mãe, ela deve ficar atenta aos sinais de que a criança quer mamar, então, atenta aos movimentos com a boca, com as mãos, balbuciar e sugar a mão. A mãe, ela não precisa esperar a criança chorar para dar de mamar, ou mesmo aquilo, né, de que a criança precisa mamar de 3 em 3 horas. Nos primeiros meses de vida, a criança ela costuma mamar mais vezes, né, de 8 a 12 vezes ou até mais. E aí, com o passar do tempo, a mãe e o bebê estabelecem um ritmo próprio, e lembrando que a mulher tem o direito de amamentar em público, se ela desejar e da forma que ela se sentir mais confortável. Bom, além disso, existem práticas que podem, né, facilitar esse processo da amamentação. Uma das principais é o cuidado à saúde da mulher, então tanto a saúde física quanto a mental da mulher é muito importante e cuidar dela é fundamental. E todos devem estar atentos a isso, pois às vezes a mulher está muito ocupada, né, e envolvida com os cuidados do bebê, que acaba esquecendo de cuidar da sua própria saúde. Então, há aspectos particulares da saúde da mulher, como a alimentação, a hidratação e um descanso de qualidade e adequado que merecem atenção redobrada. Além disso, outro ponto muito importante é que a mulher ela tem uma rede de apoio, tá? Então, para a mulher conseguir se dedicar à criança recém-nascida, ela precisa ter pessoas que a apoiem, não só em relação aos cuidados com a criança, mas em outras situações e necessidades do dia a dia, como dividir as tarefas domésticas, o acompanhamento à mulher às consultas, receber orientações dos profissionais de saúde, isso é muito importante também. Então, isso tudo é conhecido como uma rede de apoio. Ninguém pode amamentar pela mãe, mas a gente sabe que isso não impede a participação de outras pessoas na amamentação. Então, a mulher, ela vai precisar de tempo e tranquilidade para amamentar e cuidar da sua própria saúde. Então, é muito importante a participação do pai da criança, do companheiro ou companheira da mãe, das avós, dos avós e outros membros da família, amigos. Todos eles vão formar essa rede de apoio que a mulher tanto precisa para o sucesso da amamentação. Além disso, das maiores preocupações da mãe, né, é o fato da volta ao trabalho. Como eu vou fazer com essa amamentação e a volta ao trabalho? Então, isso surgem várias perguntas na cabeça, como: será que irei conseguir ordenhar a quantidade de leite ideal para o meu filho? Será que como eu devo armazenar esse leite? Eu posso ordenhar no meu trabalho? Como eu vou oferecer o leite materno? Então, isso são uma das principais dúvidas que surgem nesse momento. E em relação, né, será que irei conseguir ordenhar a quantidade ideal de leite para o meu filho? Então, é muito importante que a mulher ela comece esse estoque antes de voltar ao trabalho. Então, pelo menos um mês antes, ela começa já a ir retirando o leite para ir treinando essa ordenha. Então, o corpo ele vai precisar de um tempo para ajustar essa nova demanda. Então, o bebê mamando, mais o leite materno ordenhado. Então, vai precisar de um período de adaptação para que, de fato, a mãe consiga ordenhar uma quantidade adequada para oferecer para o bebê. E como eu devo armazenar esse leite, né?
Então, é importante dar preferência para os recipientes de vidro com tampa plástica, sempre colocar uma etiqueta com o nome e a data da coleta. Então, muitas vezes, no começo das ordenhas, vai sair bem pouquinha quantidade de leite. Então, você talvez vai reutilizar o mesmo recipiente, mas sempre considerar a data da primeira coleta, tá? Então, outra dica bem legal é sempre armazenar o leite em potes pequenos, né? Para que evite esse desperdício. E nunca encher o vidro até a tampa, porque quando o leite congela, o líquido congela, ele vai ter uma expansão do seu volume. Então, sempre deixar 2 dedinhos entre o leite e a tampa do recipiente. E posso ordenhar no meu trabalho? Sim, você pode ordenhar no seu trabalho, desde que tenha uma geladeira para fazer o armazenamento desse leite, tá? Então, você vai ordenhar, colocar no recipiente, já colocar a etiquetinha com a data e o seu nome, né? E na geladeira, ele deve ser armazenado por até 12 horas e no congelador pode ser armazenado por até 15 dias, tá? E como eu vou fazer esse transporte? Então, o leite materno ele deve ser retirado do congelador ou geladeira e colocado imediatamente em uma bolsa térmica, tá? E assim que chegar em casa, deve ser congelado. E como você vai oferecer o leite materno, né? Então, primeiro a gente tem que pensar no processo de descongelamento. Então, ele pode ser feito na geladeira com 12 horas de antecedência, como eu disse, né? Ele pode ficar até 12 horas em refrigeração ou no momento do uso. Então, em uma panela com água, você vai esperar essa água ferver e vai desligar a chama do fogão. E com a água quente, vai colocar esse recipiente, sempre agitando e virando para que todo o conteúdo ele seja descongelado. E tem algum tempo médio, assim, que vai levar. Então, quando o leite já está descongelado, em média de 10 minutos, e com o leite refrigerado, em média de 2 minutos. E como você vai oferecer esse leite? Sabe-se que pode ocorrer uma confusão de bico com o uso de mamadeira, de copinhos com bico. Não necessariamente isso vai acontecer com todas as crianças, todos os bebês, mas a gente sabe que é um risco, né? Então, o ideal é que se ofereça em colher dosadora, copo sem bico, ou aqueles copinhos de dose, ou um copo 360. E por fim, nós trouxemos essa imagem que é do agosto dourado, como eu disse, um mês dedicado ao aleitamento materno. E fica aqui o nosso acolhimento, a nossa rede de apoio para todas as mamães que estão amamentando, para as que futuras mamães, né, que desejam amamentar e para todas aquelas que por algum motivo não conseguiram amamentar. Fica o nosso acolhimento para vocês. E por fim, aqui tem os nossos contatos, caso tenha alguma dúvida ou vocês queiram mandar alguma mensagem, estamos à disposição. Espero que tenham gostado.